Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. E 2020 vai começar agora, efetivamente, pelo menos para o Congresso Nacional, começa agora no mês de fevereiro. E o que dá para esperar desse retorno, hein? Quais são as pautas mais importantes que vêm pela frente? Meu convidado aqui agora, no 15 Minutos, é o Olavo Soares, repórter em Brasília, ele que acompanha lá também o dia a dia do Congresso. Olavo, primeira pergunta é a seguinte, na agenda econômica, hein? A gente sabe que 2019 foi o ano da reforma da Previdência. O que vem por aí, o que dá para esperar da agenda econômica no Congresso Nacional em 2020, hein? Olá, Márcio, olá, pessoal. Olha, o que a gente deve ter em 2020, as atenções vão estar voltadas para a reforma tributária. Que a gente possa, logo depois do Carnaval, ter um texto pronto para que ele possa ser votado na Câmara, no Senado e aprovado e para promulgação. É importante que a gente possa ter ainda no primeiro semestre. É o grande discurso que deve monopolizar os debates. A gente viu isso muito ao longo de 2019, né? Foi uma coisa que era muito falada, que era assim, olha, acabando a Previdência, nós vamos com tudo para cima da reforma tributária. Era muito falado. A questão, o que pode ser um dificultador é qual projeto de reforma tributária. Por quê? Pelo seguinte, a Câmara tem um projeto de reforma tributária, um projeto que está já num grau maduro dentro da Câmara, enfim, um grau relativamente avançado, que é um projeto que ele foi idealizado por um economista chamado Bernard Api, e ele na Câmara, ele é de autoria formal do deputado Baleia Rossi, que é o líder do MDB, ele é de São Paulo, mas esse projeto, embora ele tenha a simpatia de muitos deputados, ele não é o projeto oficial do governo. Então o governo ele também quer entrar nessa conversa, né? O governo ele não quer apenas olhar de fora e ver a Câmara aprovar o seu próprio projeto. Então o governo ele vai querer entrar nesse jogo, o governo ele vai querer sugerir sua própria proposta. E como isso deve ocorrer? O governo ele deve enviar à Câmara, essa era a expectativa, pelo menos até o fim do ano passado, que o governo deve enviar à Câmara 3 subdivisões da sua ideia de reforma tributária. E por que 3? Por que não mandar tudo de uma vez? Para facilitar a votação. Então seriam 3, a ideia principal fragmentada em 3 pedaços, para haver maior facilidade na votação, na fragmentação, enfim. Então essa é a ideia do governo. Não vamos mandar uma terceira PEC, para não criar confusão. Desde o início nós queremos ajudar. Então vamos mandar propostas que possam ser examinadas e acopladas a do Baleia Rossi na Câmara, examinadas na parte de seletivos e de imposto de renda, a do Raul lá no Senado, que a dele era mais extensa do que a da Câmara. Então, nós vamos mandando propostas para uma comissão mista. Se isso funcionar rápido, eu acredito na ideia que o presidente da Câmara disse que é uma reforma prioritária e que nós vamos aprovar esse ano. Eu acredito piamente no que ele está falando e nós vamos fazer tudo para que isso aconteça. Então, como você colocou, né, a gente teve em 2019 um ano praticamente em que só se falou de reforma da Previdência. Para 2020, a reforma tributária vai ser a bola da vez no campo econômico no Congresso. Pois é, tem também a questão aí na área da economia ligada ao saneamento, né, Olavo? Exato, o saneamento, né, que também puxa para a área ambiental. Na área ambiental a gente tem 2 elementos, mas que também vão ser bem relevantes. O saneamento é o marco legal do saneamento, né? O saneamento básico, só uma recapitulação rápida, é um problema muito grave do Brasil, em que a gente tem uma quantidade expressiva de domicílios que ainda não têm o saneamento básico. A Câmara aprovou o marco legal do saneamento no ano passado, que é uma legislação que, assim, em poucas palavras, facilita a entrada de empresas privadas para prover o serviço de saneamento, e a expectativa de quem defende essa lei é que as empresas privadas possam prover o saneamento para esses domicílios que não têm o serviço, enfim, e agora falta ao Senado apreciar isso. Então essa é uma das pautas do campo ambiental. O Brasil apresentou a estatística onde 15 crianças morrem por dia por falta de saneamento básico. Essa é a vergonha que o atual modelo entregou e que nós vamos agora fazer a superação. Se os empresários começarem a administrar o saneamento do país, aí sim é que vão morrer
30, 40, 50 criancinhas por dia. Outra pauta importante do campo ambiental que a gente pode ter ao longo de 2020 também é o licenciamento ambiental, né? O licenciamento é aquela questão de ter uma autorização ambiental para se fazer uma obra, para se tocar um empreendimento, uma estrada, uma fábrica, enfim. E ao longo de 2019 houve muitos debates, porque uma coisa meio até, digamos que estereotipada, né, de esquerda contra a direita querendo que o licenciamento seja muito mais flexível, que as obras sejam feitas com muito mais rapidez, e a esquerda dizendo que o licenciamento tem que ser rígido, que se o licenciamento não for rígido, a natureza vai ser destruída, enfim. E aí a gente teve ao longo de 2019 o deputado Kim Kataguiri, do Democratas, né, que é do Movimento Brasil Livre. O Kim Kataguiri, ele foi encarregado de ser o relator do licenciamento. E o Kim, nós sabemos, ele é um parlamentar de direita. Então, o relatório que ele fez, ele apresentou quatro versões do relatório. A última versão foi muito criticada por parlamentares de esquerda e também por entidades ambientais, e o Kim deve apresentar ainda nesse ano, já nesse ano, no começo de 2020, a expectativa é que nas primeiras semanas, logo no início da volta do trabalho do parlamento, que ele apresente a 5ª versão desse relatório, que o Congresso vote, então, o licenciamento ambiental. A PEC que altera o artigo 93 da Constituição Federal, ela não foi pensada no calor de emoções, ela não é uma resposta ao Supremo, ela é uma tentativa de tornar o Brasil um país sério, onde a justiça funciona. 43 senadores, senhor presidente, já se manifestaram por carta ao ministro Toffoli, pedindo que ele tivesse mantido a prisão em segunda instância. Não o fez, mas deixou muito claro que é responsabilidade nossa. Bom, na política /justiça, a expectativa é a tentativa de retomar a prisão após condenação em segunda instância, derrubada pelo STF no ano passado, né, Olavo? Como é que deve ser isso no Congresso? Exato, a segunda instância a gente viu, né? Você colocou que no ano passado, desde que o Supremo derrubou a prisão dos condenados em segunda instância, a questão pegou fogo, né? Muito se falou sobre isso, enfim. A gente deve ter no Congresso duas vertentes sobre esse assunto. No Senado, há um projeto que modifica o Código de Processo Penal para permitir a prisão dos condenados em segunda instância, e na Câmara é uma proposta de emendar a Constituição. Entre as duas possibilidades, a da Câmara é muito mais sólida, muito mais consistente, e é até provável que a proposta do Senado não avance, não seja sequer votada, sequer discutida, né? Então, a da Câmara é uma emenda à Constituição para que a Constituição mude o conceito de trânsito em julgado, para que a pessoa possa ser condenada, possa ser presa após a condenação em segunda instância. Essa PEC, ela modifica o sistema recursal brasileiro. Ela delimita um espaço importante que o nosso sistema é moroso, um sistema letárgico e um sistema que posterga condenações, especialmente daqueles que têm poder aquisitivo, influência e poder. Nós estamos limitando o trânsito em julgado definitivamente para a segunda instância e fazendo com que a Suprema Corte brasileira cumpra o papel de Suprema Corte, e assim no mundo inteiro, que ela apenas avalie ações revisionais. Como é que está esse assunto? Por ser uma emenda à Constituição, tem um trâmite que é demorado, que é lento, que é exigente. Então tem que haver uma comissão especial, que a comissão já foi instalada ainda no fim do ano passado. A comissão tem que debater, enfim, muitos debates, muitas audiências. Aí vai a votação no plenário da Câmara, depois no plenário do Senado. Em cada uma das votações tem que haver o voto sim de 3/5 dos parlamentares em 2 turnos. E aí, na Câmara dos Deputados, as audiências devem reunir pesos pesados. Há expectativa muito grande do ministro Sérgio Moro estar presente. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse hoje que o Congresso deve alterar com urgência a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão de réus condenados em segunda instância. Do ponto de vista da justiça e da segurança pública, eu vejo a questão com uma certa urgência. Desde a revisão do precedente, diversos condenados em segunda instância, e eu não me refiro aqui exclusivamente à corrupção, mas pessoas condenadas por crimes graves, inclusive de homicídios, que gera, assim, além da situação de injustiça,
uma sensação de impunidade. E também do ex-ministro César Peluso, do Supremo Tribunal Federal, o ministro que foi o autor de uma proposta similar à que vai ser discutida agora. O presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, que concedeu uma entrevista para nós da Gazeta, a gente até convida vocês para acessarem essa entrevista, ele falou que ele quer conduzir uma estratégia para que a comissão, ao mesmo tempo que a comissão discuta o mérito, né, a ideia da votação, enfim, que discuta o tema em si, como modificar a legislação, que a comissão faça também uma articulação política para assegurar os votos necessários para que a medida seja aprovada. Qual que é a ideia? Que o tema só vá a plenário, só vá para ser votado quando tiver tudo redondinho, para evitar qualquer tipo de susto. Nós não podemos ser assodados, nós não podemos cair num discurso punitivista e de justiçamento, mas nós não podemos também fingir que não existe um clamor lá fora por processos mais céleres. Pois é, e está na hora de evitar também que o Supremo se transforme no legislador. Eu acho que o Supremo precisa reconhecer que há uma lacuna legislativa nesse tema. Se não houvesse uma lacuna legislativa, o Supremo não teria mudado de posição tantas vezes. Como eu disse agora há pouco, é uma votação que demanda, é uma modificação que demanda uma votação elevada, são 308 votos. Então não dá para arriscar, então eles querem fazer essa articulação para deixar tudo bem caprichado. Legal. Bom, e tem também MPs, né? Medidas provisórias para caducar. Vamos lembrar que medida provisória, se não for votada a tempo, né? Ela é feita pelo Executivo, mandada pelo Legislativo. Se não for votada a tempo, acaba, como eu disse, caducando, perdendo a validade. Isso pode acontecer com algumas MPs aí já no começo desse período de 2020, Olavo? Pode sim. A gente tem 2 MPs que são importantes para o governo, que prescrevem agora em fevereiro. Uma delas é a MP do Programa Verde e Amarelo, que é aquele programa que o governo fez para incentivar o emprego de jovens, que é um programa que ele dá uma flexibilizada em legislações trabalhistas para que empresários contratem mais jovens. O mercado de trabalho mudou, mas nós não vamos ser irresponsáveis. Nós estamos propondo hoje um piloto que tem um foco muito claro. Os jovens que procuram um primeiro emprego de 18 a 29 anos. E a outra MP é uma MP que tira da Casa da Moeda o monopólio da impressão de alguns documentos. A gente lembra que a Casa da Moeda está no radar do governo para ser privatizada, né? A Casa da Moeda que imprime, como o nome diz, as moedas brasileiras, o dinheiro brasileiro, mas a Casa da Moeda, o fato da Casa da Moeda imprimir o dinheiro não tem nenhuma conexão com política monetária, com inflação, não tem nada disso, é apenas uma gráfica, apenas a impressão. Então o governo ele quer avançar na privatização da Casa da Moeda. E tem também uma outra MP, que aí já não é do campo econômico, que é a MP da carteirinha estudantil, né? O governo anunciou no ano passado, em setembro do ano passado, a criação da identidade estudantil, que seria para substituir, para acabar com a necessidade da criação, da emissão das carteirinhas de estudante por parte da Uni, de outras entidades que fazem com a carteirinha para o estudante pagar meia entrada no cinema, no show, por exemplo. O governo lançou essa MP, só que essa MP, Márcio e ouvintes, ela foi completamente ignorada pelo Congresso, ela nem chegou a ser formalizada a comissão com ela. Ou seja, a MP vai caducar porque não houve mesmo nenhum trabalho em cima dela, e essa ideia estudantil que foi lançada com tanto alarde pelo governo vai acabar mesmo sem efeito nenhum. É isso que eu ia lembrar, Olavo, você estava falando, eu estava lembrando aqui que houve todo um evento, e vamos lembrar também que por trás dessa questão aí da ideia estudantil está toda a política envolvendo a UNE, né? A União Nacional dos Estudantes, responsável hoje por emitir carteirinhas de estudante, a UNE muito ligada a partidos de esquerda, especialmente o PCdoB, e aí o próprio presidente Bolsonaro, quando foi lançar a carteirinha, fez questão de dar essa cutucada na UNE, quer dizer, falando que agora não vai mais precisar estudante dar dinheiro para a União dos Estudantes e tal, que claramente é uma entidade de oposição, vamos colocar assim, ao governo, né? Inclusive, estou feliz também, porque nós vamos poupar trabalho de uma minoria que representa os estudantes. Eles não vão ter que trabalhar mais. O seu tempo laboral será 0. E vai ajudar, inclusive, a evitarmos que certas pessoas promovam nas universidades o socialismo. Como eu disse, a MP ela foi solenemente ignorada pelo Congresso. Não é que ela foi derrubada, ela foi ignorada, né? Ela não chegou sequer a ser votada. E vai acabar sem nenhum efeito. Pois é, vamos acompanhar então aí todos esses desdobramentos. Olavo Soares, de Brasília. Obrigado, Olavo. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Um abraço.
Terminando aqui mais um episódio do 15 Minutos, e no episódio de hoje você ouviu trechos de reportagens do SBT e também da TV Câmara. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção do Durval Ramos e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!